aqui, em breves palavras, falar um pouco sobre o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Paulo Freire, para quem não sabe, ele recebeu 35 títulos de doutor honoris causa. E, lamentavelmente, o presidente da República o chamou de energúmeno. Eu queria que o presidente da República consultasse o dicionário, porque se ele etimologicamente analisar a palavra energúmeno, ele vai falar que esse adjetivo cabe muito bem ao presidente da República. Porque ele é totalmente desvairado, ele não tem compromisso. Você falar que querer acabar com a TV Escola, atribuir esse adjetivo de energúmeno a Paulo Freire, eu não posso me furtar, eu não posso me calar. Paulo Freire nos faz pensar, ele nos ensina a pensar. Eu queria sugerir ao presidente da República que procedesse à leitura de algumas obras de Paulo Freire, como Educação como Prática e Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Indignação. E se mesmo assim o presidente não se tornar uma pessoa um pouco melhor para difundir mais amor, eu convido a ele a proceder à leitura dos pensadores. Se ele quiser saber um pouco sobre a função social da propriedade, vá ler Locke. Se ele quiser saber um pouco sobre a verdade e as formas jurídicas, vai ler Michel Foucault. Se ele quiser saber um pouco da concepção de Estado, leia Maquiavel, Thomas Hobbes, na obra Leviatã. São tantos. Leia Immanuel Kant, o utilitarismo de Stuart Mill. Mas não venha falar que a educação brasileira está um caos, porque ele é o chefe dessa nação. E ele só executou 8% do orçamento para a educação infantil. Ele só destinou 7% para a educação profissional e 4% para a educação básica. Então não tenha a atribuir ao nosso patrono da educação, que é citado pelo mundo como um dos maiores doutrinadores na área educacional, o nosso patrono da educação, Paulo Freire. Energúmeno é um presidente misógino, preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, que passa uma reforma da Previdência para aumentar a desigualdade, que só beneficia banqueiros, empresários e a União, e que só tem como um destinatário tirar direito dos mais pobres. Energúmeno é um presidente que não age como um verdadeiro estadista, que não sabe respeitar as instituições, que não sabe que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes, mas harmônicos entre si, que não sabe ser um bom articulador no sentido bom da palavra, transitando entre o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, entre todos os poderes constituídos, entre o Tribunal de Contas da União, dos Estados. Energúmeno é um presidente que viola direitos elementares como a saúde, como a educação, que não viabiliza emprego e renda, que não diminui a carga tributária. Agora, não chame Paulo Freire, não ouse pronunciar o nome dele. Acho que o presidente tinha que limpar a boca antes de falar no nosso mestre da educação, Paulo Freire. E não ficar aprovando um corte no orçamento para o MEC em 2020 de 17%. E ele falando de Paulo Freire como energúmeno. Não posso me calar diante disso. Um piso salarial ínfimo para os professores no Brasil de 2.500, mas tem estados como o meu, que professores ganham R$ 909 para trabalhar 25 horas e que são verdadeiros missionários. São verdadeiros missionários.
Energúmeno é um chefe do executivo em que nós temos no nosso país apenas 27,3% das escolas públicas de ensino fundamental contam com biblioteca, apenas 37% com quadras esportivas e apenas 8,1% os estabelecimentos têm laboratório de ciências. Senhor presidente, busque o dicionário, aprenda o que é energúmeno. Tome a postura como presidente da República Federativa do Brasil, porque isso o senhor está longe de ser. O senhor faria muito pela nação brasileira se o senhor renunciasse. Não só pela nação brasileira, mas pela população mundial, porque o desmonte está sendo operacionalizado no Brasil, seja na educação, na segurança, na saúde, no meio ambiente. E nós temos que mudar, e é necessário que essa casa marque a sua função, ponha a sua digital para corrigir isso, porque um presidente que flerta com AI-5, que não reconhece a ditadura e que ainda ousa falar que se um ministro dele tiver qualquer conduta desvirtuosa, deveria ser pendurado num pau de arara, que é comportamento típico de tortura, isso não o credencia a ser um verdadeiro estadista, presidente da República Federativa do Brasil. Eu tenho vergonha do nosso presidente da República. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, ou melhor,